Olá, meninos. Olá, meninas. Professor Jander. Bom, já que nós saímos em um conteúdo que envolvia ácidos e bases, por que não entrar em outro que envolva a mesma coisa? Então, aqui a gente entra em pH e pOH. Né? Em alguns livros é mais conhecido como equilíbrio iônico, beleza? E aí, vamos lá? Vamos entrar no mundo do pH e pOH. pH e pOH é um conteúdo que é muito cobrado no Enem. Quando envolve o conteúdo de ácidos e bases, por exemplo, as questões costumam vir fáceis. Te dá constante de equilíbrio, e aí pela constante você sabe se o meio é ácido ou básico. Normalmente ele quer corrigir um meio ácido, você procura um básico. Ele quer corrigir um meio básico e você procura um ácido. É assim que acontece. Mas também vem em forma de em outros conteúdos, embutidos em outros conteúdos, como deslocamento de equilíbrio, que cai muito, certo? pH e pOH, beleza? E no próprio equilíbrio químico, no caso, para ser mais específico, no próprio equilíbrio iônico. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho do pH e pOH. Tô falando do pH, viu? O pH, ele mede o teor de acidez de uma substância. Então o pH que vai medir o teor de acidez, tá bom? O pOH a gente vai usar para completar, saber a quantidade de basicidade que tem ali, beleza? Então, para falar de pH, de acidez, eu friso o pH, tá bom? Aí vamos lá, concentração de solvente implícita. Então a concentração do solvente, ela vem implícita, ela não vem na fórmula da constante de equilíbrio. Por exemplo, olha para cá, eu tenho uma reação aqui, ó, cianeto e um cianeto mais água líquida, formando ácido cianídrico mais hidroxila, beleza? Veja que tirando a água, o restante é tudo em meio aquoso e a água é estado líquido, fase líquida, tá bom? Normalmente os compostos que são líquidos, né, os que a gente chama de solvente, eles não entram na expressão da constante, viu? Não entram porque é o seguinte, porque a concentração do solvente ela é constante, ela varia pouco, certo? Por isso que elas não entram. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse solvente aqui, olha só, vamos montar a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é igual a produto, isso daqui, sobre reagentes, né? Assim? Então, produto HCN e OH-, ter o mais, coloca vezes, porque aqui a expressão é montada com base em logaritmos, né? Então, HCN vezes OH-, certo? Produto em cima, na parte do numerador, e na parte do denominador eu vou ter meus reagentes, no caso é CN- e H2O, líquido, beleza? Aí eu falo aqui, ó, que aqui é uma constante, né? E aqui a água não varia, né? A variação na verdade é insignificante, é desprezível, certo? Então passa a ser constante também. Então eu posso usar essas duas constantes aqui, ó, multiplicar, né? Ficar aqui, ó, né? Meio pelos extremos, eu posso levar a água lá para cima multiplicando. Aí eu posso chamar tudo isso de constante de equilíbrio. Veja que no início eu estava chamando de K'(C), tá vendo? K'(C), certo? Então tudo isso aqui, ó, eu posso chamar de constante de equilíbrio. Aí a fórmula vai ficar esses dois sobre o cianeto. Beleza? Então a água é como se eu riscasse aqui, ó. Bom, então a água ela não vai entrar na expressão de constante de equilíbrio, porque a variação dela é desprezível. Quer ver, ó, como é que fica? Por exemplo, aqui, eu posso fazer direto, viu? Não preciso fazer passo a passo. Eu vou atrás da água, que é o solvente, e risco. E aí fica Kc, né? É igual a concentração do íon carbonato sobre HCN, HCO3- vezes, troco mais pelo vezes, né? A hidroxila. Pronto. Veja que fácil, né? Para montar a constante. Beleza? Então a água não vai entrar aqui, certo? Mas já que a gente falou da água, e a água? O que acontece com a água? A água ela tem um produto iônico, tá bom? Por exemplo, essa reação aqui eu chamo de reação de autoionização da água. A água ela se converte em H+ e OH-. H+, que você lembrar do ácido de Arrhenius, né?
Toda espécie química ou substância que solução aquosa libera H+ como único cátion, e isso após sofrer o que? Ionização, e base toda espécie química ou solução aquosa que libera o H- como único ânion, isso o que? Após sofrer dissociação iônica, beleza? Então tem a autoionização da água, tá bom? Essa reação vai prevalecer, H2O formando H+, mais o H-. E aí, através dessa autoionização da água, eu posso fazer uma reação de constante de equilíbrio, né? Produto sobre reagente, ó, produtos são esses dois, depois da seta. É o mesmo que eu fiz na reação anterior. Então vai ficar H+, troco mais pelo vezes, né? O H-. E a água, cadê? Ficaria sobre a água, mas lembra que a água ela fica embutida, né? Ela é constante, então fica aqui, ó, multiplicando o KC', né? Que forma o KC. Então ele não representa a água, certo? Aqui, da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui é porque tinham reagentes, aí eu coloquei embaixo. Como o reagente aqui é somente a água, não preciso colocar ele embaixo, beleza? Aí esse KC eu posso simbolizar por KW, certo? Que é água em inglês, que eu não vou pronunciar para não correr riscos, tá bom? Beleza? Então KC posso chamar de KW quando envolver a água. E aí eu tenho o seguinte, ó, quanto maior a concentração de H+, aqui, ó, menor a concentração de hidroxila, viu? É assim que acontece. E quanto menor a concentração de H+, aqui, maior a concentração de hidroxila. Então é um vice-versa. Quando um é maior, o outro é menor. Beleza? Quanto maior a temperatura, maior o KW. Então esse KW aqui, ó, que vai ser representado aqui em cima, ele vai aumentar de acordo com a temperatura. Eu tenho uma tabela aqui que diz assim, ó. Deixa eu tentar mostrar essa tabela para vocês. Em relação ao KW. Ó. A 10 graus Celsius eu tenho 0,3 vezes 10 a menos 14. A 20 graus Celsius eu tenho 0,7 vezes 10 a menos 14. Veja que está aumentando, né? Beleza? A 25 graus Celsius eu tenho 1 vezes 10 a menos 14. A 30 graus Celsius eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 14. E a 40 graus Celsius eu tenho 2,9 vezes 10 a menos 14. Beleza? Veja que eu frisei aqui, foi frisado na fonte aqui no livro, o valor de 1 vezes 10 a menos 14, porque é a temperatura considerada ambiente, a 25. Tá bom? Então esse valor que a gente vai trabalhar. Viu? O valor da constante experimentalmente é 1 vezes 10 a menos 14 quando eu tenho a 25 graus Celsius. Isso é o KW da água. Certo? Vamos lá. Continuamos. E aí é o seguinte, ó. Então aqui eu tenho 10 a menos 14. E aí eu tenho meus meios. Meus meios podem ser meio neutro, meio ácido e meio básico. Certo? Quando é que o meio vai ser neutro? Quando a concentração de H+ foi igual à concentração de OH-. Veja que H+ é 10 a menos 7 mol por litro. Cuidado. Quando vier mol por litro é concentração. Você sabe que é isso, concentração molar. Beleza? Então veja que os valores são iguais. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, que o pH e o pOH é igual a 7. Vocês vão aprender que para eu calcular um pH que na base 10, né, elevado a um número, a um expoente, o pH vai ser o valor daquele expoente positivo. Tipo, a base é 10 aqui, o pH é menos 7. Ou desculpa, a concentração é menos 7. Então o pH vai ser 7. O H- aqui, ó, a base é 10, a concentração é menos 7. Então o pOH vai ser 7. Aqui, ó. Certo? Então o valor que tiver aqui vai ser o pH e o pOH. Claro, tem que ser a base 10 aqui. Beleza? Meio ácido. A concentração de H+ no meio ácido vai ser maior do que 7. Ó, maior do que 10. Desculpa. Vou de novo. A concentração de H+ no meio ácido vai ser maior do que 10 a menos 7. Viu? E a concentração de OH- vai ser maior do que 10 menor do que 10 a menos 7. Concentração. Vamos lá. Meio ácido maior do que 10 a menos 7. Me diz um valor maior do que 10 a menos 7. 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. Não é isso mesmo? Porque esse expoente é negativo. Então 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1. Beleza? Então vou ter meio ácido. Me diz um valor menor do que 10 a menos 7 de molaridade. 10 a menos 8, 10 a menos 9, até 10 a menos 14. Beleza? Então aqui, o pH vai ser menor do que 7. Beleza? E o pOH aqui vai ser maior do que
7. Certo? No meio o quê? No meio ácido. Beleza? pH menor do que 7. Porque, ó, se eu calcular aqui, ó, por exemplo, um valor maior do que 10 a menos 7 seria 10 a menos 6, né? 10 a menos 6, se eu calcular o pH 10 a menos 6, vai dar 6. Se eu calcular o pH de 10 a menos 5, vai dar 5. Se eu calcular o pH de 10 a menos 4, vai dar 4. E assim vai. Esses valores são o quê? Menores do que 7. Medindo um valor maior que 10 a menos 8. Desculpa, 10 a menos 7, né? Eu ia falar a resposta, 10 a menos 8, né? Se eu calcular o pH de 10 a menos 8, vai dar 8. Maior do que 7. Se eu calcular um pH de 10 a menos 10, vai dar 10. Maior do que 7. Beleza? Então vai interpretando aí. É matemática aqui, viu? Para não confundir. E quando o meio for básico, que eu não coloquei aqui, né? Vamos colocar meio básico. Quando o meio for básico, a concentração de H+ tem que ser menor que 10 a menos 7. E a concentração de OH- tem que ser maior do que 10 a menos 7. Quer ver? Ó? Medindo o valor menor do que 10 a menos 7. 10 a menos 8. Calcula o pH 10 a menos 8. 8. 8 é o quê? pH maior do que 7. Beleza? Me diz uma concentração menor do que 10 a menos 7. Outra. 10 a menos 11. Quanto é o pH de 10 a menos 11? 11. 11 é maior do que 7. O H- tem que ser maior do que 10 a menos 7. Vamos lá? Um valor maior do que 10 a menos 7. 10 a menos 6, 10 a menos 5. Me diz um valor maior do que 10 a menos 7. 10 a menos 2. Né? Qual o pH de 10 a menos 2? Quando a concentração é 10 a menos 2. 2. 2 é menor do que 7. Tá vendo? Ó? Então veja, ó, você tem que saber trabalhar aqui e relacionar com o de baixo. Viu? Saber matemática. Veja o seguinte, ó. Quando eu falar 10 elevado a menos alguma coisa, eu vou falar de concentração. O pH ele não vem dessa forma não, de potência, ok? O pH vem o número inteiro, beleza?